Olá, gente! Doutor Fábio! Doutor Fábio, estamos precisando fazer outra live, hein? Oi, gente! Chama as amigas, chama os amigos. Já vou chamar doutor Fernando. Vamos novamente fazer uma live, viu, doutor Fernando? Doutor Fernando maravilhoso, né, gente? A gente parece até que combina os conteúdos. Totalmente alinhado com o doutor Fernando, adoro. Doutor Fábio, vamos combinar. Vamos marcar outra agora para novembro? Depois te chamo lá pra gente combinar. Oi, gente, esse horário tá melhor, né? Olha, de New Jersey, Isildinha. Ah, pronto. Doutor Fernando tá aqui já. Você sai pedindo pra entrar nas lives, morro de rir. Oi, gente. Doutor... Ô, Boa doutor noite, Fernando. tudo bom? Tudo bem? E você? Muito bom. Prazer em estar aqui mais uma vez contigo, Fê. Prazer é meu. Tava dizendo Para a gente que parece... conversar tudo aí sobre low carb, dieta carnívora, os mitos sobre a carne. Pois, vou colocar o conteúdo, o título aqui da live, Carne e Saúde. Você sabe que eu estava falando aqui antes de você entrar, não sei se você escutou, que parece que a gente combina os conteúdos, né? Porque eu alinho tanto com as coisas que você fala. A gente Pois é, bebe na mesma fonte, né? eu acho que sim, né? Mas na verdade, até eu tava pensando aqui, né, Fê? É uma coisa assim que para nós quando se abre essa cortina do conhecimento do metabolismo humano, da história humana, né, da antropologia humana, fica muito difícil falar alguma coisa diferente, porque é a verdade, é a história. Então a gente tem que seguir. E até fica às vezes meio cansativo explicar e falar, porque as coisas são tão óbvias muitas vezes, né, mas estão tão encobertas por uma fumaça assim que foi criada propositalmente para que seja encoberto, que a gente precisa estar o tempo todo relembrando as pessoas muitas vezes de coisas do óbvio, que muitas coisas basta a gente pensar um pouquinho. E é tão lindo isso, né? Porque quando a gente faz isso com os pacientes, eu, no caso, meus pacientes, tu, no caso, com os teus mentorados, né? Quando a gente consegue mostrar isso e dar um tempo para que o corpo das pessoas dê as respostas que elas precisam, é uma revelação. É uma revelação que eu tive comigo, que eu acredito que tenha tido contigo também, que é uma revelação que se torna realmente uma coisa muito clara na nossa cabeça do que é o certo e o que é o errado. Porque eu costumo dizer que as intervenções para a saúde que são importantes, elas são muito evidentes. Então, é por isso que, às vezes, assim, esses shots matinais, né? Eu tenho um pouco de pé atrás com essas coisas, porque eu já testei, claro, e eu não vejo diferença em muito desses... algumas suplementações fitoterápicos, assim, eu não vejo muita diferença isso na minha vida, mas tem algumas coisas que a diferença é muito grande, né? Até alguns suplementos, por exemplo, o uso de magnésio, né? Que você percebe que a cãibra acaba da noite para o dia. Mas as intervenções dietéticas, né? Quando você alinha a sua alimentação com a nossa ancestralidade, a diferença é tão assustadora que qualquer pessoa que experimente isso, e não é uma coisa de longo prazo, em uma semana você já consegue perceber a diferença. Na verdade, Fê, funciona muito. Só que funciona muito para as pessoas que realmente estão desnutridas desses micronutrientes. Exato. E realmente, e às vezes buscam essas respostas na suplementação. Porque boa parte da população hoje ela está obesa, está com sobrepeso, está com doenças crônicas. Hoje nós somos uma população de pessoas doentes, né, no mundo, e pessoas doentes desnutridas. Então o mal que nós vivemos hoje, olha só que controverso isso, é a obesidade com a desnutrição. Exatamente. A desnutrição dos micronutrientes essenciais
que nós precisamos para uma saúde plena. E por isso que muitas vezes a suplementação ela é fundamental para essas pessoas que não conseguem modificar realmente o estilo de vida, né? É isso mesmo. É a tal da fome interna, né? E essa fome interna é uma coisa que alavanca muito a fome, porque a pessoa está tão desnutrida, e muita gente que eu atendo vem me procurar porque acha que tem compulsão, e às vezes a pessoa em 15 dias, quando ela muda a alimentação dela, ela percebe que ela nunca teve compulsão, ela estava desnutrida. Ela engana o centro da saciedade dela diariamente, porque o centro da saciedade, ele não sabe dizer assim, eu quero isso ou eu quero aquilo, ele só sabe dizer, eu estou com fome. E aí... é um banho energético, né? A pessoa está totalmente... não funciona, o mecanismo de fome e saciedade dela está totalmente... Está totalmente desequilibrado, né? E aí, quando tu ingere qualquer coisa, quando tu distende o teu estômago, automaticamente nós temos um mecanismo para que a gente não coma demais, em que nós liberamos hormônios na corrente sanguínea, por estímulo mecânico mesmo da distensão do estômago, muitas vezes, do estômago sendo repleto, que vão avisar para o nosso centro da saciedade para ele parar de ter fome. Só que quando aquele pacotinho nutricional chega lá no centro da saciedade, ele abre aquilo, ele está esperando proteínas e gorduras naturais. E se você entrega para ele carboidratos refinados, óleos vegetais, sementes, né, aditivos químicos, ele não consegue, ele sente assim, eu fui enganado. Qual é a resposta dele? Fome. Então, de 3 em 3 horas, por isso que nem aquela coisa de coma de 3 em 3 horas, porque você está enganando o seu sistema da saciedade de 3 em 3 horas. Então, ele vai estar sempre respondendo com fome. Perfeito. O sistema, o que se ensina hoje de nutrição, né, as diretrizes, elas vão estimular a pessoa a ter saciação, né? Que é o estômago cheio. Que é aquela sinalização que você tem que é o voo da galinha, que dura 2, 3 horas, né? Agora, a saciedade real ela é por sensor de nutriente. Então, a gente tem que entregar nutriente. Essa saciedade que dura 6 horas, né? Que a gente fica pelo menos 5, 6 horas sem comer nada de uma refeição para outra, isso só funciona quando é sensor de nutriente, né, o doutor Fernando? E não dá para enganar, não é volume de estômago, né? É por densidade nutricional. E além disso, vai contra completamente a nossa evolução, né, Fê? Porque nós não tínhamos nunca na nossa história, durante 3 milhões de anos, nós não tínhamos essa questão de ficar comendo de 3 em 3 horas. Exato. Obviamente que o teu corpo ele vai sempre te pedir, muitas vezes, para te tentar juntar um pouco de nutrientes. Por quê? Porque ele espera um período ainda, de ponto instintivo, ele vai esperar um período de escassez. Só que hoje em dia nós não temos mais escassez. Nós só temos excesso de nutrientes, na verdade. Exatamente. Então, essa coisa de construir e desconstruir no nosso organismo é uma realidade, né? A gente constrói músculo e a gente perde músculo, está sempre renovando a musculatura. A gente está sempre renovando osso também, né? Renovação óssea. E a gordura é a mesma coisa. A gente acumula numa refeição que a gente come mais e depois a gente fica um tempo em jejum e gasta aquela energia que a gente estocou. Então, essa coisa de construir e desconstruir é uma dualidade da fisiologia humana. Só que essa parte da energia hoje a gente só bota para dentro. A gente não dá a oportunidade para o organismo usar a energia estocada. E a gente vive hoje no mundo da abundância, né? Porque tudo hoje é em abundância, a gente não dá tempo, hora nenhuma, para escassez. E quando a gente poderia dar um momento para escassez, vem as orientações nutricionais e falam que a gente não pode viver em escassez porque a gente vai perder músculo. Não, e exatamente nesse momento da escassez, em que o nosso corpo olha para dentro dele mesmo, que ele faz a depuração necessária, que ele faz a varredura das células que estão defeituosas, daquilo que está em excesso, daquela gordura que está acumulada no fígado, né, que é tão prejudicial. Porque, infelizmente, o excesso hoje ainda, quando a gente tem que não se consegue ter um excesso de proteínas e gorduras naturais, né? Porque realmente ela consegue regular muito melhor o sistema da saciedade. Mas quando a gente tem um excesso, geralmente é um excesso de carboidratos. E isso coloca o nosso metabolismo numa sobrecarga muito grande de ter que agir para eliminar aquela molécula que, uma vez que está em excesso na nossa corrente sanguínea, ela é extremamente tóxica, que é a glicose. No momento que nós temos um pico de glicose,
nós temos, então, a toxicidade desse pico de glicose, que é a glicação dos tecidos, e o nosso corpo faz o que ele precisa para baixar essa glicose. E como nós não conseguimos estocar glicose em grande quantidade, nós temos uma pequena reserva chamada glicogênio, nosso corpo precisa automaticamente colocar dentro das células essa glicose para que ela, então, passe a ser metabolizada ou na forma de energia ou estocada na forma de gordura. E é isso que acontece, né? É isso que acontece. A gente passa tendo a insulina muito elevada, que automaticamente vai inibir completamente a utilização da gordura também como substrato energético, priorizando aí quase que integralmente a glicose como substrato energético. E isso é que adoece todo mundo de forma crônica. Perfeito. O senhor me deu um gancho maravilhoso para a pergunta que eu ia te fazer já. Doutora, você não acha que esses autores que trabalham com o conceito de longevidade, que o conceito de longevidade hoje está atrelado a comer pouca carne e a fazer muita restrição calórica e fazer também restrição proteica? Alguns autores que trabalham com o conceito de longevidade trabalham com a ideia de que um excesso de proteína vai ser muito proliferativo porque vai estimular muito a via mTOR. Uhum. O senhor não acha que tem um grande engano aí em relação à via mTOR, que não seria pelo excesso de proteína, mas sim pelo excesso calórico e pela insulina alta? Porque sem dúvida. A mTOR, ela é... Desculpa, te interrompi. Não, pode era só eu complementar que a via mTOR é a via anabólica, né? Interessante explicar isso para o pessoal. Olha só que interessante isso, tá? A via mTOR, ela é uma via anabólica, tá? E ela é uma via, sim, proliferativa. Mas é muito mais anabólico e muito mais proliferativo o hiperinsulinismo. Um dos hormônios mais anabólicos, que existe muito mais do que mTOR, é a insulina. A insulina é um hormônio extremamente anabólico, extremamente proliferativo e extremamente inflamatório. Muito mais inflamatório do que a mTOR. Então não faz sentido tu colocar essa teoria bioquímica que não se concatenua com a realidade, não tem parâmetro com a realidade. O que a gente vê exatamente quando a gente passa de uma dieta que é a base de grãos processados, farináceos, amido, açúcares, bebidas adoçadas, para uma dieta onde a base são alimentos de origem animal, não estou dizendo para cortar totalmente os vegetais, não é isso, mas ter a base, ter um percentual maior de alimentos de origem animal, o que ocorre exatamente ao contrário, os marcadores inflamatórios do nosso corpo, estes sim altamente relacionados com doenças crônicas, inclusive com câncer, eles costumam cair. A ferritina costuma cair, o ácido úrico costuma cair, a proteína C reativa costuma cair, né? As enzimas hepáticas costumam cair, porque a gente começa a consumir gordura que está no fígado, que está inflamando o fígado. Enfim, a homocisteína, por ter um aporte muito maior das vitaminas B6, da piridoxina, do ácido fólico, e também da vitamina B12, da cobalamina, começa a funcionar muito melhor o ciclo da metilação da homocisteína. Então, nós temos uma queda da homocisteína, que também é um marcador inflamatório, principalmente cardiovascular, muito importante. É isso que a gente vê quando a gente aumenta o percentual de proteína na dieta. Não estou dizendo que a pessoa tem que comer excesso de proteína, porque é muito difícil, gente, a gente comer excesso de proteína. Eu não conheço quase ninguém que consiga ingerir proteína em excesso, porque é impossível. Se tu come 1 quilo de carne numa refeição, por exemplo, você vai passar quase 24 horas sem ter vontade de comer nada. É o que acontece com o churrasco, por exemplo. A gente come um churrasco que passa um pouquinho do ponto da saciedade, geralmente a gente não consegue fazer a outra refeição. Ingere muito menos. Então, o teu próprio organismo equilibra isso de forma muito mais adequada. E essa questão de proteína é uma coisa que a gente escuta um pouco aqui em Portugal, sabe? Tem uma corrente aqui em Portugal que fala bastante sobre isso. E é um grande engano, porque justamente uma dieta hipoproteica vai causar sarcopenia e vai prejudicar o ganho de massa muscular. E massa muscular é o principal preditor de longevidade. Então, é uma incongruência você relacionar
a ingesta proteica com uma pior longevidade, porque a ingesta proteica está relacionada com um menor consumo energético, porque quando a gente come mais proteína, a gente vai comer menos carboidrato, menos gordura, né? A gente vai comer uma alimentação com mais densidade nutricional, ou seja, uma alimentação mais eficiente, que dificilmente você vai engordar. E o segundo ponto é que você vai ter uma facilidade maior, você vai, só pelo consumo proteico, você já vai ligar o anabolismo muscular. Né? E se você concilia isso com treino, isso é marcador de longevidade, que é uma boa massa muscular. E esse anabolismo é muito mais saudável, né, Fê, do que o anabolismo pela insulina, porque tu não passa pela glicação dos tecidos. Gente, quando a gente ingere carne, tu nunca consegue ter um pico de glicose. E essa é a nossa história. Como que um alimento que nós consumimos durante 3 milhões de anos, que possibilitou o ser humano ser a espécie que acabou dominando o planeta, por quê? Porque foi exatamente a carne que propiciou com que nós, seres humanos, nos desenvolvêssemos, triplicássemos o tamanho do nosso cérebro. Né? Passássemos, então... Porque assim, gente, olha só, nós não temos garras, nós não temos dentes afiados, nós não somos rápidos o suficiente. A arma que o ser humano teve que desenvolver foi a inteligência, foi o cérebro e foi principalmente a comunicação. Isso só foi possível pelo início, lá, 3 milhões de anos atrás, da ingesta de alimentos de origem animal pela espécie, pelos aqueles hominídeos que vagavam no norte da África. Isso que propiciou que o ser humano passasse, então, a aumentar o tamanho do seu cérebro, e a comprovação de que a base da dieta humana são alimentos de origem animal foi que nós passamos a ter que evoluir pelo alto consumo energético do nosso cérebro regiões do nosso corpo no qual a gente passava a utilizar menos. E qual foi a área que a gente evoluiu? Exatamente o nosso intestino grosso, que é responsável nos animais que priorizam os alimentos de origem vegetal pela fermentação dos vegetais para a produção de energia. Então, se você comparar o ser humano, por exemplo, com um gorila, o gorila ele tem um intestino grosso muito maior do que o ser humano, mas ele precisa comer 20 quilos de folha por dia para extrair os nutrientes. Ao passo que nós, com um pedaço de carne, um bom pedaço de carne, conseguimos já extrair todos aqueles nutrientes necessários. Então, isso é a prova mais cabal de que como esse alimento, que é um alimento primordial da nossa espécie, vai aumentar o risco de câncer, vai aumentar o risco de outras doenças metabólicas. Pelo contrário, ele trata muitas vezes essas doenças metabólicas. Exatamente. E reduz a de câncer. É interessante isso que você colocou, essa questão da gente não precisar ficar o dia inteiro comendo, né? Porque os animais herbívoros, eles ficam o dia inteiro comendo, né? Eles ficam em média aí 18 horas comendo. Justamente porque a dieta deles não tem baixa densidade nutricional e energética. E ela tem que ser fermentada no intestino para o animal conseguir produzir gorduras e proteínas a partir da celulose. E com isso, se você tem os animais, o orangotango, né, que fica, por exemplo, aí 18 horas comendo, mastigando o dia inteiro. E quando a gente tinha, na era paleolítica, esse melhor aproveitamento do tempo, né, porque a gente comia, um pouco que a gente comia, a gente ficava muitas horas sem precisar comer, isso teve um papel muito importante na nossa evolução, porque a gente tinha mais tempo livre, mais tempo para desenvolver, para aprender a fazer ferramenta, para fazer outras coisas, para o lazer. As pessoas têm uma imagem aqui na paleolítica, a gente tinha uma vida muito dura, de muito trabalho. Essa vida dura com muito trabalho foi quando começou a agricultura. A gente tinha muito tempo livre. Então, essa coisa que ensina hoje, novamente, a comer de 3 em 3 horas, a levar um monte de lanchinho para o trabalho e ficar mastigando o dia inteiro, colocar o ser humano num lugar de uma alimentação muito à base de plantas, de baixa densidade energética e nutricional, que a gente não evoluiu com esse tipo de alimentação e a gente está voltando a perder tempo com comida, como a gente era quando a gente estava em cima das árvores ainda, antes da gente descer das árvores e começar a nossa espécie como ser humano aqui na Terra. É uma evolução. E aí nós começamos a abrir mão de nutrientes que são essenciais. Se os carboidratos não são essenciais, porque nós produzimos a glicose endogenamente, nós temos 9 aminoácidos que são essenciais, que nós precisamos ingerir na dieta. E que para ingerir eles em alimentos de origem vegetal é muito complicado, a menos que você faça a suplementação.
já no ponto dos alimentos de origem animal, eles são abundantes, né? E mesmo os aminoácidos não essenciais, ou seja, eles são não essenciais porque o nosso corpo produz, muitas vezes esses aminoácidos a gente não consegue produzir eles de uma forma em quantidade adequada, suficiente. Eu vou dar aqui o exemplo de um aminoácido que é difícil de se conseguir no reino vegetal e que no reino animal também não é muito fácil de se conseguir, por isso que o nosso corpo produz, que é a glicina, tá? A glicina, ela está nas carnes mais gordas, ela está perto dos tendões, ela perto dos ossos, tá? A glicina é um aminoácido muito importante para o nosso corpo, tanto que o nosso corpo produz. Quando a gente fala, vou fazer um parênteses aí, quando a gente fala de aminoácidos essenciais, são aminoácidos que são um pouco mais fáceis de se achar na natureza. Os não essenciais são os aminoácidos que a gente produz porque eles não são tão fáceis. E a glicina, por exemplo, gente, ela é precursora da creatina. A creatina que é fundamental para a nossa energia, né, para a recuperação do nosso ATP dentro das nossas mitocôndrias. E ela é fundamental para a formação também do colágeno, né? Do colágeno ali, a glicina, ela tem um papel importante, por isso que as pessoas que não consomem carne acabam tendo, muitas vezes, uma fraqueza, uma flacidez de pele maior precocemente. E um outro dado importante da glicina é a questão da nossa imunidade, porque ela também é precursora da glutationa. Então, assim, é um aminoácido muito importante que você vai encontrar ele quando você ingerir, principalmente, nossos ancestrais ingeriam um animal como um todo. Por isso que daí entra, né, Fê, a questão da suplementação. Por isso que às vezes é bom, se você só come músculo, você pode suplementar ou um colágeno, ou glicina, que vai fazer comprar também algumas carnes que tenham mais aquela gelatininha, né? A rabada, o ossobuco. Caldo de ossos. Caldo de ossos é ótimo. A própria cartilagem do frango. Né? Outro aminoácido também que é muito importante é a carnitina. Sem dúvida. A carnitina ajuda a gente a oxidar a gordura. Muito. A carnitina vai atuar lá na nossa mitocôndria, permitindo com que a gordura consiga entrar de uma forma mais eficiente dentro da mitocôndria, aumentando a oxidação das gorduras. Existem vários nutrientes que praticamente só acontecem em alimentos de origem animal. Eu poderia citar aqui para vocês a colina, a carnosina. Colina, muito bem lembrada, a colina, porque a colina, inclusive, ajuda a evitar a gordura no fígado. Exatamente. A carnosina, que é muito importante, tá? Nós temos aí a vitamina cobalamina, gente. Cobalamina. Então, assim, ó, tu pega a colina e cobalamina, como é que fica o teu sistema nervoso central sem colina e sem cobalamina? Fica complicado. Entendeu? Aí, colina, cobalamina, creatina, pô, é fundamental para a nossa cognição. Existem vários estudos demonstrando, inclusive, benefícios da suplementação de creatina para depressão, para memória, para concentração, para as funções cerebrais. Aí você pega o ácido retinóico, por exemplo, na natureza só tem o beta-caroteno. Né? Não tem vitamina A na planta, não, gente. Vitamina A é vitamina lipossolúvel animal. Na planta é pró-caroteno. Isso não converte bem em vitamina A. Aí você pega a vitamina D, que é outra vitamina lipossolúvel. Pô, hoje em dia todo mundo vive aí tocado em salas, ou as pessoas que vivem em ambientes mais frios. Pega lá os esquimós, por exemplo. Os esquimós não tinham deficiência de vitamina D. Por quê? Porque eles conseguiam através dos alimentos de origem animal. Exatamente. Né? Então, tem pouca, mas tem. E previne essa deficiência mais aguda. Você sabe que eu estava lendo sobre isso, os esquimós não tinham problema de vitamina D e eles não tomavam sol, né, gente? Os esquimós moram lá no norte do Canadá, né? No Polo Norte. Eles com aquelas roupas todas, mas é porque da alimentação que eles tenham é pouco, mas a alimentação é eficiente e é muito biodisponível, né? Exatamente. Então são essas questões que a gente não pode fechar os olhos para a importância. E quando a gente se depara com pessoas restringindo isso, com certeza, ao longo do tempo, essas pessoas não conseguem, muitas vezes, seguir esse estilo de vida
restringindo os alimentos de origem animal e acabam tendo deficiências, seja de Exatamente. ferro. Por exemplo, aquela pessoa que corta carne vermelha, geralmente ali na frente começa a ter deficiência de ferro, né? Enfim, é isso. Outra questão que é importante falar, que estão perguntando aí, depois deixa as perguntas nas caixinhas, na caixinha, gente, que a gente depois no final responde. É importante explicar para as pessoas por que está se falando tão mal hoje de carne. E por que os próprios médicos, né, muitos médicos mandam diminuir o consumo de carne vermelha, né? O grande problema que a gente tem hoje na ciência, que é os estudos que predominam em relação à carne, são estudos observacionais, né, doutor Fernando? O que acontece é que em 2015, né, houve uma força-tarefa produzida pela AMS, né, que elencou diversos estudos observacionais e ali ela designou que a carne processada seria cancerígena e que a carne in natura deveria ser restringido o seu consumo, tá? O que acontece com esses estudos observacionais? Não são estudos feitos para se designar aquilo, não são estudos prospectivos, randomizados, duplo cego, como a ciência manda. São estudos que é muito difícil se ter causa. Na verdade, não foi designado para ter causa e efeito. São simplesmente associações, mas estudos muito mal conduzidos, estudos onde você não consegue ter, porque existem vários erros que nós chamamos de erros de confusão. O que é um erro de confusão, gente, para vocês terem uma noção? Aquela pessoa que come mais salsicha, ela também se exercita menos. Ela também tem um estilo de... Ela fuma mais, entendeu? E aquela pessoa que ela tem uma dieta, devido a todo esse discurso que já existia de que a carne faz mal, que melhor é uma dieta mais plant-based, essa pessoa costuma praticar mais esportes, levar uma vida com menos estresse. Então, ela acaba tendo também menos chance de ter outras doenças crônicas, mas não em função da alimentação. Porque essa pessoa que come carne hoje em dia, ouvindo todo mundo falar mal da carne, e a pessoa se permite comer carne, é geralmente aquele viés do paciente que não se cuida bem, né? Ele bebe cerveja, ele sai à noite, ele não dorme bem, porque ele não segue nenhum conselho médico. E isso vai provocar um viés, né? Agora, para mim, o mais grave desses estudos, gente, é que esses estudos eles são feitos com questionário. Aí você responde lá o que você comeu no ano passado, um negócio assim surreal. Mas o mais grave é o que eles consideram nos estudos como carne. Então, pizza que tem presunto em cima, é uma porção de carne. Né? Uma lasanha que tem carne moída, aquilo é uma porção de carne. Se você for no McDonald's e comeu lá aquele lanche lá que tem batata frita, refrigerante, a tortinha de maçã, mas é uma porção de carne, porque você comeu a carne que tinha no lanche. Então, Exatamente. o que eles consideram de carne, assim, é igual, por exemplo, estudo de ovo também. Estudo de ovo, assim, bolo de fubá, bolo feito em casa com óleo vegetal. É considerado açúcar, farinha de trigo, tem ovo. É uma porção de ovo. Isso aconteceu nesse estudo que recentemente, que também foi publicado, que é completamente sem sentido de que a carne aumentaria o risco de diabetes, publicado recentemente por pesquisadores. Carne faz remissão de diabetes. Eu trato pacientes aqui no meu consultório diariamente com remissão de diabetes com dieta cetogênica, à base de carnes, gorduras naturais. Né? Então, simplesmente é que existe, gente, assim, para as pessoas entenderem, existe uma indústria muito potente por trás de tudo isso. Exatamente. Essa indústria é uma indústria que incentiva essa nutrição plant-based e é uma indústria que também não tem interesses de que as pessoas tenham uma longevidade sadia. Ninguém quer que elas morram, mas que elas permaneçam doentes vivos. Essa é a realidade, gente. Infelizmente, essa é a realidade. E, infelizmente, também essa indústria ela produz ciência.
produz ciência, ela compra os maiores cérebros do mundo nas maiores instituições, como vocês podem ver, né? Está dentro das universidades, tanto de nutrição quanto faculdades de medicina, instituições, patrocinam congressos, patrocinam. Então, assim, é muito complicado, né, a gente falar sobre essas questões, mas isso existe. Então, as pessoas têm que botar a sua cabeça para pensar, entender um pouquinho sobre metabolismo, entender um pouquinho sobre o efeito dos alimentos sobre o seu corpo, entender um pouquinho sobre a história. Isso eles não conseguiram fazer ainda, reescrever a história. Eu acho assim, doutor Fernando, a nutrição hoje está tão equivocada ao ponto da gente falar que é para fazer tudo ao contrário do que eles mandam, que eu acho que é um conhecimento inútil hoje que a gente tem de nutrição. Pelo contrário, mais ainda, é um conhecimento que está prejudicando as pessoas. Veja, esse conselho de limitar o consumo de carne, a carne é o principal regulador de saciedade, esse conselho faz com que as pessoas aumentem a fome e vão comer mais o que? Carboidrato, porcaria refinada. Porque as pessoas com fome fazem asneira. E esses conselhos nutricionais deixam as pessoas com mais fome do que era suposto. Então, se as pessoas abandonarem esse conhecimento de nutrição e passarem a estudar história, elas vão entender tudo. Não precisa de mais nada, está tudo na história. E o grande problema, né, Fê, é que fomos todos nós viciados. Eu não sei tu, mas Sim. eu tenho vontade de comer doce até hoje. Eu também. Eu tenho vontade, assim, eu tenho que porque eu fui viciado. E esses alimentos ultraprocessados, industrializados que foram desenvolvidos, eles foram desenvolvidos com esse intuito, de que a gente se tornasse reféns disso. E muitas vezes os nossos pais foram utilizados como os traficantes, como uma forma de amor que nos apresentaram esse tipo de alimento, né, como uma forma de carinho, mas que muitas vezes deixa todo mundo refém. Então eu recebo mensagens, eu prefiro morrer do que deixar de comer pão, eu prefiro morrer do que deixar de comer doce, de tomar cerveja, entende? Então as pessoas falam isso, agora vamos viver de ar, como se elas se espantam quando a gente fala assim, não, tu vais cortar farinha, açúcar, grãos processados, eu nem falo de bebidas adoçadas. Eu nem falo de outras coisas, as modificações genéticas das frutas. Isso Nossa, não é relevante. Você falar isso não é, você é terrorista isso não nutricional. é relevante, tá? Mas não é relevante. No final das contas, não é relevante. Se a gente conseguir dar um passo de cada vez, já está maravilhoso. É, tá? isso mesmo. Então, se a gente conseguir isso, que as pessoas entendam esse processo, já acho uma grande vitória. E, assim, as pessoas acham que falam isso, muitas vezes me acusam, que tu está defendendo uma indústria. Gente, se as pessoas fizessem 80% do que eu falo, ou do que a Fê fala, eu garanto para vocês, eu estaria desempregado, a Fê estaria desempregada, né? Os nutricionistas estariam desempregados, boa parte dos médicos também não teriam muitas doenças crônicas para tratar, porque, na verdade, a gente reduziria muito a necessidade, porque 70% da população hoje está obesa, está com sobrepeso, né? E se você seguir esse estilo de vida original, ao natural você vai desinflamar e a consequência disso vai ser o emagrecimento saudável. Pois é, e acho curioso que as pessoas tem muito hater, né, que fala mal de cetogênica. Quando eu vi o nome cetogênica, já nem não quero mais saber, né? Como se fosse essas dietas restritivas, adoro o terrorismo nutricional e dietas restritivas. Não, porque assim, é uma dieta só para quem tem problema relacionado a diabetes. Gente, só que 80% da população adulta tem resistência à insulina. Desculpa, gente, a gente chegou num nível de sociedade tão doente que são poucas as pessoas hoje que não precisam, pelo menos, de low carb. Poucas. Na verdade, gente, qual eram as fontes de carboidratos que geravam picos de glicose nos nossos ancestrais? Nós tínhamos aí, vamos botar assim, as frutas que eram sazonais, ou seja... Não, mas as frutas não eram doces, não, doutor Fernando. No verão talvez tivessem frutas mais doces, zonas tropicais um pouco mais doces, mas eram sazonais, não tinham o ano todo. Fruta dura 15 dias uma fruta, né? Depois, não eram fontes
de alimentação confiáveis, tá? Não, Mas vamos dizer que de vez em quando você achasse lá uma fruta mais doce. Então poderia ter lá um pico de glicose. Mel. Pô, mel, olha, não era muito fácil pegar mel. Quem é que ia se arriscar a ficar pegando mel toda isso que eu hora? ia falar, mel era a única coisa de carboidrato mesmo que você tinha na era paleolítica, era mel. E aí, assim, uma raiz que outra que encontrasse ali, 2% só das plantas são comestíveis, gente. Só 2% das plantas. É isso mesmo. Tá? Então, no mais, você nunca ia ter um pico de glicose. Não ia. Então, resistência à insulina não existia. Não existia. Né? Então, aliás, nós só ficamos com resistência à insulina porque o ser humano não está adaptado a comer carboidrato, gente. Exatamente. Porque o carboidrato, ao natural, você produz. E quando você produz seu próprio carboidrato a partir dos aminoácidos, para quem não sabe, o nosso fígado, ele faz uma reação chamada gliconeogênese, no qual ele quebra os aminoácidos para produzir glicose, tá? Só que ele faz isso de uma forma muito mais inteligente do que a prescrição do doutor nutrólogo e da nutricionista, porque ele nunca vai gerar um pico de glicemia em você. Seu fígado regula muito melhor. Né? O doutor Fernando, se eu fizer uma prescrição para você, eu nunca vou conseguir fazer uma prescrição com uma dieta à base de carboidratos que não vai gerar algum pico de glicose em você. Já o seu fígado consegue fazer isso. Ele nunca vai gerar uma hiperglicemia no seu sangue, um pico de insulina. E aí entra uma pergunta que tu me fez hoje de tarde, até que as pessoas estavam falando da questão da ureia. Eu ia perguntar, porque muita gente, muita gente me pergunta sobre o consumo de carne que sobe a ureia. O que acontece? Quando a gente inicia low carb, Fê, nós então passamos a metabolizar de uma forma mais eficiente os aminoácidos e fazer a gliconeogênese. Quando é que você vai fazer a gliconeogênese? Quando a sua insulina começa a baixar. Quando a insulina começa a baixar, a gente começa a produzir mais glicose. Né? Por quê? Porque você está ingerindo menos glicose. E aí o que acontece é que esse metabolismo hepático dos aminoácidos, ele gera, né, através das desaminases, as enzimas hepáticas, gera a quebra da amônia em ureia. E aí você, inicialmente, pode ter um aumento fisiológico da ureia, né? Então você vai ter, geralmente, a creatinina normal e a ureia um pouquinho elevada, o que não tem repercussão clínica nenhuma. Né? A indicação que nós temos é tomar mais líquido, né? Se hidratar bem, beber bastante água, que isso, ao natural, com a adaptação do nosso corpo a essa transição energética que nós fazemos, vai voltar para níveis normais aí com poucas semanas. Mas geralmente eu vejo quem tem um consumo ótimo de carne, a ureia é um pouquinho mais elevada. E quando eu vejo uma ureia muito baixa, eu já fico desconfiada que a pessoa não come carne. E geralmente a pessoa come pouca carne quando a ureia é muito baixa. Exato. Eu vejo como um problema. Pessoal perguntando também do ácido úrico, tá? O ácido úrico é assim, gente. O ácido úrico, uma das fontes de ácido úrico também é o metabolismo da carne, tá? O que acontece? Geralmente, quando a gente inicia uma low carb, o paciente está, muitas vezes, com resistência à insulina, está ingerindo frutose adicionada demais, seja por sucos de fruta ou por bebidas adoçadas com frutose. E o ácido úrico também é um marcador inflamatório do nosso corpo. Então, muitas vezes, quando a gente inicia uma low carb e o paciente está com ácido úrico muito alto, eu até costumo dar alguma medicação para baixar esse ácido úrico para evitar o risco de ele ter, né, um episódio de gota. Mas isso é transitório, porque depois que você para de ingerir alimentos ricos em frutose, ricos em carboidratos refinados, o seu ácido úrico vai começar a baixar. E quando a gente só ingere a base da alimentação, alimentos de origem animal, o ácido úrico muito raramente vai se elevar a níveis que vai gerar problema no seu corpo. Pelo contrário, ele vai inclusive baixar. Tenho muitos pacientes que baixam os níveis basais de ácido úrico quando fazem a transição para low carb. Tá? Eu também vejo isso. No início pode haver uma pequena elevação, né? Porque o paciente ainda está com inflamação. Então, nesses casos, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando você for iniciar, às vezes vale a pena tomar um halopurinol ali durante um mês,
um mês e meio, para poder esperar um pouquinho para fazer essa transição e depois tira e nunca mais vai precisar usar esse remédio. Geralmente, ácido úrico é um marcador de síndrome metabólica, né? A pessoa tá... e é excesso de carboidrato, porque o excesso de carboidrato também se converte em frutose no fígado. Exatamente. Então, excesso de carboidrato se converte em frutose, excesso de frutose causa gordura visceral, gordura no fígado, ou seja, doença metabólica, síndrome metabólica. O ácido úrico sobe por causa de excesso de carboidrato, gente. Eu nunca vi uma pessoa fazer low carb e com o tempo não cair o ácido úrico. É o mais normal, é isso, né, doutor? Sempre cai, tá? Sempre cai, principalmente se a pessoa para de beber, que também eleva o ácido úrico. Para de consumir carboidratos refinados, de consumir frutose adicionada, tá? Automaticamente seu ácido úrico vai cair. Só que tem que ter um cuidado no início, porque às vezes você está recém fazendo essa transição e começa a ingerir uma quantidade maior de carne, pode aumentar um pouquinho de forma transitória, porque o corpo demora um pouco para depurar esse ácido úrico. Exato. Então, de uma forma transitória, a gente pode ter que fazer alguma intervenção. Mas então, é pouco tempo. É pouco tempo. E a pergunta que todo mundo que está entrando nesse mundo aqui faz: excesso de proteína, Fernanda, não vai causar dano renal? Não, o que causa dano renal é excesso de carboidrato. Proteína vai preservar o seu rim. O que acontece é que há muita confusão. Depois que tu tens uma doença renal estabelecida, aí o excesso de proteína muitas vezes tem que... Aí vira um problema, porque daí tu não pode nem tratar aquela doença de uma forma mais adequada, porque tu não pode, às vezes, dar a quantidade de proteína que aquele paciente necessitaria, porque ele não está conseguindo, aí sim, depurar de uma forma mais eficiente os metabólitos, né, que o fígado produz a partir do metabolismo das purinas, das proteínas, né, e dos aminoácidos. Então, o que acontece é isso, a principal causa de insuficiência renal é hiperinsulinismo, síndrome metabólica e diabetes. As pessoas ficam diabéticos por causa desse problema e não por causa de consumir proteína. Tem aquela explicação clássica, que eu acho que é do Dr. Souto, que é a mesma coisa com a questão da saúde cardiovascular. Uma pessoa saudável deve fazer atividade física, porque a atividade física vai fortalecer a saúde cardiovascular. Mas uma pessoa que é cardiopata vai ter dificuldade em fazer qualquer exercício, né? Então, ela vai ter que realmente ter um cuidado para fazer atividade física. Muitas vezes a pessoa nem pode fazer atividade física porque ela é cardiopata, né? É a mesma coisa com o rim. Só que é uma pena, porque se a pessoa tiver alguma perda de saúde renal causada por excesso de carboidrato, por doença metabólica, ela vai realmente ter que diminuir um pouco, ajustar a ingesta proteica dela, e isso vai ser complicado no longo prazo, porque ela tende a comer muito carboidrato, porque fica com fome, vai comer mais carboidrato, e tende a piorar, né? Vira uma bola de neve, né? Exatamente. Complicado. Depois que está estabelecida a insuficiência renal, né, aí a gente precisa ter outra estratégia, usar mais gordura, compensar com mais gordura. Exato. Enfim, é ruim. As pessoas perguntaram do cálculo renal. Mesma coisa, gente. Cálculo renal está muito relacionado à síndrome metabólica. Né? Aquilo que a gente falou, ácido úrico, muito relacionado à síndrome metabólica. Tá? Hiperconcentração da urina. Né? Quando a gente come muito carboidrato, a gente tem uma hiperconcentração da nossa urina. Então, isso causa cálculos renais. Eu, durante muitos anos, tratei pacientes com cálculos renais de forma sistemática, anualmente. Qual é a principal fator de risco? Síndrome metabólica. Foi ali que eu vi que eu estava enxugando gelo, que fiz a transição, fiz a mudança, a grande mudança na minha vida. Foi quando eu comecei a me dar conta que eu tirava o sofrimento imediato dos pacientes, mas eu não... Acabava que aqueles pacientes voltavam de novo com cálculo. Eu precisava ir mais a fundo. E aí que surgiu a questão da medicina funcional integrativa, que é esse olhar mais completo do paciente, olhar o paciente como um todo. Perfeito. Doutor Fernando, vamos dar uma olhadinha nas perguntas aqui para a gente... Ai, peraí, cadê esse perguntas? Uai, 100 perguntas? Eu tinha umas perguntas aqui, não estou conseguindo ver. Vê se você consegue ver aí no seu... O pessoal está perguntando no chat. Eu não consigo ver. As perguntas aqui sumiram. Pois é. Não... Cálculo
vesícula é por uso de carboidrato. É legal explicar essa coisa do cálculo na vesícula, né, doutor Fernando? Também os cálculos na vesícula biliar, eles estão muito associados a um baixo consumo, na verdade, de gorduras. Gordura. As pessoas não imaginam, acham que é o contrário. Que é uma dieta... Gorduras naturais, né? Das gorduras que seu corpo reconhece. Se você entope seu corpo com gorduras artificiais, gorduras que seu corpo não conhece, gorduras oriundas de óleos vegetais de sementes, aí entra a margarina, aí entra os óleos de soja, de milho, de canola, de semente de uva, enfim, óleos ricos em ácidos graxos poliinsaturados ômega 6. Seu corpo não reconhece aquilo é estranho para o seu corpo, aquilo é químico, aquilo não é um produto natural, como a banha de porco, como a manteiga, como o próprio óleo de coco, como o próprio azeite, né? O seu corpo não conhece aquilo. Então, a sua vesícula, ela não contrai de uma forma tão eficiente, ela não libera a bile de uma forma tão eficiente. Isso causa êxtase biliar. A êxtase biliar é que está relacionada à formação dos cálculos biliares. Que é aquela laminha, né? Que não tem aquela secreção importante de bile forte, que não tem essa coisa de que flui. Exatamente. Vai formando laminha, vai secando, né? Concentrar a bile e acaba formando, né? Essa lama chama colesterolose. Colesterolose biliar. E aí acaba formando, né? Precipitando e formando os cálculos biliares. Doutor Fernando, você percebe no seu consultório alguma intolerância à carne de porco? É comum? Eventualmente as pessoas relatam tanto carne de porco. Eu prefiro, tu sabes, né? Eu prefiro muito a carne de gado, tá? É muito superior, sem dúvida. A alimentação que esse animal tem é uma carne muito mais orgânica. Ainda no Brasil, não sei como é que é a carne que tu consomes aí, mas deve ter de todos os tipos, né? Mas ainda no Brasil, 90% da carne ela é criada no pasto. Né? Já a carne de porco, ela come ração, assim como ração. E é um animal que não... É diferente, a parte gástrica do porco, ele é um animal monogástrico, ele não é como o boi, né? Que processa o alimento e produz gordura saturada a partir do alimento, boi. O porco e a galinha, a gordura que tá, o ômega 6 que está no grão que a galinha e o porco comem, vão passar para a gordura corporal do porco e da galinha. Então, eu sei que eu recebi uma pergunta de uma seguidora pedindo para perguntar sobre reação histamínica com carne de porco, mas eu acho que isso é muito exceção, né? Acho que não é isso aí, não é via de regra. Acontece, tá? Para isso é bom, a gente tem testes hoje muito bacanas de metabolômica, que a gente pode avaliar isso, né? De uma forma eficiente. Mas, assim, quando a gente passa a ter a nossa alimentação original, realmente, assim, são poucos casos que não melhoram, tá? Vou dar um exemplo, tá? Psoríase. Psoríase, que é uma doença autoimune, tá? A maioria das pessoas melhora muito com uma dieta carnívora. Né? Dieta carnívora, melhora muito. Mas tem algumas pessoas que não melhoram. E às vezes essas pessoas sim precisam fazer uma outra estratégia, até uma dieta mais plant-based para poder melhorar por um tempo. Por quê? Porque existem fatores individuais também que ocorrem, mas é a minoria dos casos, né? A grande maioria dos casos, trazendo o nosso organismo para um ambiente mais original, isso inclui a dieta original, a gente consegue uma melhora substancial dessas questões. Inclusive as questões de estamina. Eu acho assim, essa seguidora faz a dieta mais cetocarnívora já há muito tempo. E ela tem reação histamínica com carne de porco. Mas eu não sei, eu acho que também tem muito a ver com a alimentação do porco, né? Porque aqui em Portugal o porco ainda come mais centeio. Aí no Brasil come muita soja e milho, que tem muito ômega 6. E óleo de soja, né? Essas rações, elas são enriquecidas com óleo de aí semente. No Brasil também eles dão óleo de soja, porque nos Estados Unidos eles dão para galinha na última quinzena. Não, eles dão óleo de soja. Na ração vai óleo de soja. Que horror. Pois é, eu desconfio, tudo eu acho que tem ômega 6 por trás. Sempre vou pesquisar, vamos ver que é ômega 6. Se não tem uma relação, porque
costuma ter. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui da. Engraçado, aparecem as perguntas e aí elas estão no chat. Não sei por quê. Estão perguntando aqui uma coisa mais geral sobre alimentação de baixo carboidrato. Só para a gente lembrar, gente, são as verduras que dão acima da terra, né? Os vegetais, folhosos, hortaliças, todos. Todas as carnes de todos os animais, os ovos. Frutas de baixo açúcar, né? No Brasil a gente tem coco, tem abacate, acerola, pitanga, né? Que são frutinhas silvestres, ou o próprio açaí, mas a gente não vai tomar açaí com xarope de guaraná, né? Tem que ser o açaí puro, né? Que é uma fruta gorda também, que tem pouco açúcar. Que mais? Os laticínios curados e fermentados, com parcimônia e moderação, claro. E é mais ou menos isso, né, doutor? Esqueci de alguma coisa? Não, acho que é por aí, né? As frutinhas vermelhas, né? No Frutinhas Brasil tem vermelhas, isso. bastante mirtilo, amora, framboesa, morango, né? Isso. Verduras, legumes, isso. E carnes variadas, ovos, de preferência sempre procurar origens, quando puder, se preferir comer uma galinha caipira é muito melhor do que comer uma galinha criada, um ovo de galinha solta é muito melhor. Sem dúvida. O gado criado no pasto não é aquela carne tão macia, mas é muito mais saudável. Sim, os peixes, né, pequenos, sardinha, para ti é maravilhoso aí, né? Sardinha. Sardinha é muito bom para a saúde. Né? Os peixes de mar, peixes de rio no Brasil, muitos estão contaminados por mercúrio, peixes grandes também, como atum. Salmão, eu prefiro muito mais a carne vermelha do que comer salmão. Olha, eu estou escutando cada coisa do salmão aqui da Noruega, que é de fazenda. Estou escutando então, cada coisa. O que o salmão come, gente? O salmão come ração. Né? É uma ração, diz que a ração é muito ruim, que diz que as pessoas que vão lidar lá com a fazenda têm que usar uma máscara por causa que tem um gás que sai da água. Fiquei tão chocado quando eu vi isso. E um corante à base de astaxantina, né? Para a coloração parecida com a coloração do salmão natural, né? O salmão selvagem. Esse sim, muito bom, mas que é caríssimo e vai vir lá do Alasca. Olha, estão perguntando dos laticínios, gente, laticínios curados e fermentados. Quase não tem lactose, tá? E mesmo a própria caseína, que o problema do leite mesmo é a caseína, né? A própria caseína, quando é bem fermentado, ela já é mais digerida, pouco mais. Né? Aí entra o kefir, o iogurte natural. Né? Isso. Então, sempre curado e fermentado, né? Os queijos que são bem curados e os iogurtes que são fermentados. Porque cuidado aí com a gente não tem kombucha, pessoal, muita kombucha com muito açúcar, né? Pois é, eu acho que kombucha também, não sei, para tanta gente com desbiose hoje, eu não indico muito kombucha não, sabe? Eu não sei. Tem que cuidar a procedência, às vezes tem muito resíduo de açúcar na kombucha e perde completamente os benefícios. Né? Olha, uma última pergunta aqui, a Marcinha está perguntando se relação de carne com câncer. É o mesmo problema dos estudos observacionais, né, gente, que são de péssima qualidade, que a gente estava falando há pouco tempo, que falam. A gente chegou a falar sobre isso, Marcinha, depois você volta lá no começo da live, né, doutor Fernando? Você culpar a carne pelo que o açúcar causou na população, que é essa explosão de câncer, né? Como é que é a carne que causa câncer? Se explodiu há décadas para cá e a gente come carne há 2,5 milhões de anos. Talvez não faça muito sentido, né? Exatamente, né? O que nós fizemos de diferente nos últimos, botar aí 70 anos, que nós tivemos uma epidemia de Alzheimer, de vários tipos de câncer, de doenças metabólicas, diabetes, aterosclerose. Né? Então, o que nós mudamos? Nós mudamos as gorduras, nós mudamos a base da nossa alimentação, né? Reduzimos muito o percentual de alimentos de origem animal e substituímos por alimentos baseados em grãos processados, farináceos, carboidratos refinados. A exposição a toxinas, eu acho que esse é um dado importante, que muitas vezes é negligenciado. Tentar diminuir ao máximo a exposição a pesticidas, herbicidas, microplásticos, xenoestrógenos,
energia eletromagnética, metais pesados, Teflon, poluição, enfim, né? Acho que isso é uma coisa importante, esse controle de danos também. O máximo que a gente puder conseguir. É um desafio diário, gente, não é fácil. Não, não é fácil, gente. A própria questão do Teflon, né? É que eu uso frigideira de Teflon porque eu faço muito ovo mexido e eu desisti de fazer ovo mexido com panela normal. Mas só que a gente fica lá usando o Teflon, preocupado com o Teflon, né? Então, aí eu já não uso protetor solar, já tem anos que eu não uso protetor solar. Então a gente vai tentando, né? Não uso pote de plástico, né? Não esquento no micro-ondas com pote de plástico de jeito nenhum, sempre uso vidro ou louça. Maquiagens. Não uso maquiagem, uso um batonzinho de leve, bem pouco. Uso pouquíssimo. Desodorantes. Oi? Desodorantes, aerossóis. Então, e outra coisa, quando a gente faz de uma dieta mais cetocarnívora, a gente não fica com cheiro, gente. A gente não precisa passar nada, esse sabonetezinho de leve na axila, assim, nas partes mais importantes. Nem desodorante eu tô usando. O meu shampoo é aquele low pool, que não tem sulfato. Não tem gases. Os fezes também são menos quantidade, não tem cheiro. Não tem cheiro. Impressionante. Não tem fezes, não tem cheiro, não tem gases. Quando eu escuto o pessoal da nutrição falar que é normal ter gases, eu escuto o médico falando isso, eu falei, é normal para quem? Que a carne apodrece. Carne apodrece porque tem cadaverina. Gente, eu escutei outro dia isso, eu quase infartei. Gente, a pessoa que vai no banheiro, você acaba de sair do banheiro, entra alguém, não percebe que você foi no banheiro, gente. Não tem cheiro, não tem cheiro, zero. Assim, o que acontece? Isso é uma coisa importante sempre a gente esclarecer. A carne, ela é digerida mais lentamente. Isso é a grande vantagem metabólica da carne. Exato. Porque exatamente por ela ser digerida na velocidade correta, que é mais lentamente, que os aminoácidos são absorvidos de forma lenta e que a gente não vai ter os picos de glicose e que a gente vai ficar mais saciado por mais tempo, né? Ou seja, essa é uma vantagem metabólica da carne e que é denegrida, dizendo que a carne apodrece. Não, a carne ela é absorvida na sua integralidade. Gente, o resíduo é mínimo. Come farinha de trigo, come batata, e aquilo sim que apodrece. Exatamente. Doutor, acho que já deu, né? A gente já falou bastante, senão fica muito longo, depois as pessoas não conseguem assistir. Foi maravilhoso, doutor Fernando. Daqui a um tempo a gente volta de novo. Combinado, sempre à disposição. Adoro conversar contigo, né? E a gente sempre enriquece aí essa discussão. Nossos seguidores têm muito a ver aí. Sim. Né? Quem me segue, siga a Fê aí, que ela está sempre dando dicas, receitas. Muito bacana o perfil dela aí também. Obrigada, doutor Fernando. E o seu também é maravilhoso, gente. Siga o doutor Fernando. Quem está no Brasil, mais um médico bom aí para vocês poderem ir. Aproveitem. Então, eu vou salvar a live e posso colocar você como collab? Claro, pode colocar. É um prazer. Vou salvar, vai ficar na minha página e na página do doutor Fernando. Precisa assistir e manda para as pessoas depois. Obrigada pela audiência, gente. E obrigada por ter vindo, doutor Fernando. Obrigada, viu, pelo seu tempinho aí. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.